Eu mudei 4 coisas simples na minha rotina e foi assim que eu consegui destravar o inglês no meu dia a dia. Se você já consegue se virar em inglês e em outras línguas também, mas você dá aquela travada quando a conversa foge do básico, esse vídeo é pra você. Eu percebi isso depois de 20 dias na Europa. Eu conseguia resolver tudo: imprevisto, passagem, transporte, mas quando a conversa entrava num lugar mais pessoal, eu travava. Isso porque eu tenho dificuldade de me expressar em outras línguas. E foi aí que eu decidi organizar a minha rotina de um jeito imersivo para que o inglês possa fazer parte, mas não só o inglês, como outras línguas também, e eu saia da estagnação do intermediário. Tem uma coisinha muito simples que eu mudei aqui no YouTube que já começou a fazer grande diferença. Eu decidi focar no inglês agora por 2 motivos bem claros. O primeiro foi a viagem. Eu percebi que o meu inglês funciona, mas não da forma como eu gostaria. Porque eu entendo tudo, mas eu travo na hora de conversar com naturalidade. O segundo é que eu quero conhecer pessoas, me conectar melhor e também ter acesso a oportunidades que exigem inglês avançado. Então essa decisão é pessoal, mas ao mesmo tempo ela também é estratégica. Eu não sou professora e nem quero ensinar nenhuma língua aqui, eu só quero compartilhar exatamente o que eu tô fazendo e que tá dando certo pra mim, pra que você possa se inspirar por aí também. Então, se você entende bem uma língua, seja inglês ou qualquer outra, e trava na hora de falar com naturalidade, bem-vindo ao clube, é exatamente daqui que eu tô partindo. Eu não criei nenhum método milagroso, eu só coloquei a língua de forma imersiva na minha rotina. Porque em casa eu falo português, no trabalho eu falo português, com os meus amigos eu falo português também. Então eu preciso que a língua esteja presente na minha vida e na minha rotina, não só quando eu precisar dela, mas sempre que possível, porque só assim eu vou conseguir evoluir e ter um vocabulário mais ampliado. Então aqui vai exatamente o que eu tô fazendo. Ai, gente, acabei de passar um perrengue aqui. Meu celular acabou o armazenamento. Consegui resolver. Então, vamos lá. A primeira coisa é: todo dia eu tomo um café de manhã e eu assisto YouTube. Então, isso já é parte da minha rotina. E aí, o que que eu fiz? Já que eu faço isso todos os dias, por que não fazer isso em inglês, então? Então, eu peguei, abri uma nova conta, limpei todos os dados que tinham, coloquei a localização para os Estados Unidos e troquei a língua dessa conta para o inglês. Então, eu busco assistir só vídeos em inglês e em outras línguas, espanhol também, porque eu tô fazendo esse processo um pouco com o espanhol também. Mas a minha prioridade nesse perfil aí do YouTube é assistir vídeos em outras línguas e ouvir outras línguas para poder ampliar o meu vocabulário. Então eu gosto de assistir vídeo de vlog, documentário, vídeo de receita, às vezes podcast, enfim, o céu é o limite aí nesse lugar. Então isso sozinho assim, essa coisa sozinha, já mudou a forma de como o meu cérebro acorda. Então eu basicamente acordo, falo com meu marido e o resto é inglês. Outra coisa que eu tenho feito também lido livros em inglês no Kindle. Então eu dei um Google e busquei por livros em inglês e me apareceu uma página na Amazon já com vários livros gratuitos para o Kindle. Então eu aproveitei essa oportunidade. Já baixei vários livros, que inclusive um dos que eu tô lendo já é em inglês. E tem sido muito enriquecedor, porque eu acho que lendo você consegue absorver um vocabulário maior, ver onde e como as palavras estão exatamente aplicadas, né? Como se usa. E tem um recurso muito legal no Kindle também, que é o construtor de vocabulário. Então, se você não entende uma palavra, ou se é uma palavra nova pra você, você pode clicar nessa palavra e, além de trazer o significado dessa palavra e a tradução, ele guarda essa palavra dentro desse construtor de vocabulário e você pode depois revisar, ver quais são essas palavras novas que você aprendeu e até fazer flashcards se você quiser. E aí, se você não tiver um Kindle, você pode ter acesso ao Kindle também pelo seu celular, pelo computador ou até pelo tablet. E aí eu gosto de ter o aparelho, né, o Kindle que eu tenho, e eu gosto de ter o Kindle no meu celular também, porque dependendo de onde eu for, eu consigo acessar e ele sincroniza as páginas, então eu acabo não ficando perdida nesse processo. A terceira coisa que eu tô fazendo envolve, basicamente são 2 coisas. É uma coisa só, mas ela tem 2 processos. A primeira parte desse processo é o journaling, que eu já fazia em português, colocava lá os meus sentimentos, o que eu tava sentindo, às vezes até coisas aleatórias da minha cabeça. E aí eu pensei mais uma vez, por que não fazer isso em inglês também? Então, depois de ter tomado meu café, lido meu livro, que normalmente eu leio no banheiro, e quando eu sento pra fazer o meu journaling, eu aproveito pra falar sobre o que eu assisti, o que eu aprendi de novo, uma reflexão em cima disso. E eu acho que isso tem me ajudado muito o problema da expressão em outra língua, sabe? Então agora eu tenho conseguido me expressar muito melhor em inglês. E aí pra fazer isso eu uso um aplicativo que se chama Day One. Se eu não me engano, a versão gratuita dele, que inclusive é a que eu uso, você pode usar em um dispositivo só. Então
então eu deixo dentro do meu computador e aí eu só faço esse meu journaling pelo computador. E essa parte é uma das minhas favoritas porque a sensação que eu tenho quando eu tô ali escrevendo é que as palavras novas que eu aprendi ali lendo no meu livro ou vendo o vídeo, elas acabam simplesmente aparecendo na minha cabeça, então eu escrevo essas expressões ou palavras novas que eu aprendi. E aí o segundo processo disso é que eu copio esse texto que eu fiz no Day One e jogo numa conversa que eu abri no chat GPT. E aí eu abri essa conversa e falei pra ele que eu queria uma avaliação, que eu tô fazendo journaling e que eu quero que ele compare a minha primeira entrada com a entrada anterior, né, com a última que eu acabei de subir, e que ele faça um comparativo da minha evolução e que ele me diga como eu estou evoluindo, como tá indo esse processo, onde eu tô errando e onde eu posso melhorar. Então, às vezes, ele até me dá dicas de, troca essas 3 palavras por essa expressão aqui que fica mais natural da língua mesmo, sabe? Então, nesse processo, eu consigo ver, assim, a minha evolução, além de, né, ter aquele sentimento de que, nossa, estão vindo novas palavras na minha cabeça, novos jeitos de me expressar, mas eu também consigo ver ali, porque ele compara a minha primeira entrada com a última, né? E até hoje não aconteceu, assim, da minha entrada mais recente ser pior do que a primeira. Então, acho que isso já é um bom sinal de evolução, né? Então a gente já falou de ouvir, de ler e de escrever. Tá faltando falar. E aí o que eu tô fazendo pra isso é aulas de inglês uma vez por semana de conversação. E aí pra isso eu tô usando o Preply. Não tô ganhando nada falando disso aqui, tô recomendando realmente, porque é o que eu tenho usado e que eu tenho gostado muito da plataforma. Já tinham me falado, mas há muito tempo, mas só agora eu dei a oportunidade. Então é muito legal, porque eu tô fazendo inglês com uma mulher de Lesoto, que é um país que fica dentro da África do Sul, que eu nem conhecia. Então eu tô aprendendo sobre cultura de outros lugares, tô me conectando com outras pessoas de diferentes lugares do mundo e ainda tô praticando o inglês. Então na Preply você pode escolher o seu professor, pode escolher o valor da sua aula, o quanto fica ali mais cabível no seu bolso. Eu nem sei se isso existe, mas é isso aí que você entendeu. Então você pode escolher o seu professor, se ele é nativo, se ele é brasileiro, se ele fala português, mas é de Portugal, por exemplo, ele te dá aula de inglês. E existem pessoas do mundo inteiro dando aulas lá, então eu acho que é muito enriquecedor nesse sentido. E tem também uma IA lá dentro que fica analisando a sua aula e depois você pode ver sobre o que você aprendeu, quais são as palavras novas que você aprendeu e conversou nessa aula, quantos por cento da aula você falou ou quantos por cento da aula o seu professor falou, que é muito interessante para você avaliar se você tá falando mesmo ou se você tá ali só ouvindo e o seu professor tá falando mais do que você. Além disso, ela também te mostra ali onde que a sua pronúncia foi boa e onde ela precisa dar uma melhoradinha pra você treinar. E tem também alguns exercícios que você pode fazer lá dentro, tipo uns joguinhos assim que você pode ir praticando. Então é bem legal. Eu vou deixar o link aqui embaixo e aí, como eu disse, eu não ganho nada por isso, é só um link que eu tenho ali que dá desconto e que eu também ganho algum crédito. Então, a gente se ajuda, que eu acho que isso é importante nesse processo. Então, eu acho que a real é que isso só tem funcionado porque é leve. Eu peguei e vi ali na minha rotina onde isso cabia e onde eu poderia incluir. Então, às vezes você tá dirigindo, vai ouvindo um podcast, tá no ônibus, tá no Uber, vai ouvindo, vai vendo um vídeo até chegar no seu destino, que seja nessa outra língua, que eu acho que já vai te ajudar bastante. Então, essa é a base da minha rotina pra eu evoluir de um jeito constante, sabe? Não quero me esgotar, eu quero que essa coisa me acompanhe no dia, sabe? Então, se você quer evoluir ou se você tá aí nesse platô, nessa estagnação como eu, às vezes só alguns ajustes já te ajudam a dar um passo a mais. E a ideia aqui, que eu acho que é principal a gente pensar, é que não é pra uma língua caber na sua vida, é pra ela fazer parte da sua vida. Mas é claro que tudo pode se adaptar aí ao espaço que você tem na sua vida. Então a ideia aí não é usar o inglês ou outra língua só quando você precisar, é que ela faça realmente parte da sua rotina. E no próximo vídeo dessa jornada de como eu tô evoluindo no inglês, eu vou mostrar como eu tô destravando a fala, inclusive de jeitos bem inusitados. Tipo falar sozinha em casa. Mas que tem me ajudado muito a progredir. Então, se você quer acompanhar essa jornada comigo, já se inscreve no canal, ativa as notificações e um beijo. Até o próximo vídeo.